Oi, professor. O meu nome é Marcos Antônio. Sou aluno do curso de Licenciatura em Computação pela UFRPE. Esse é um vídeo referente à terceira VA da matéria de PCCC3, Infraestrutura de Hardware, na qual eu vou falar sobre Assembly. Assembly, a história. As primeiras linguagens Assembly surgiram na década de 50, na chamada segunda geração das linguagens de programação. A segunda geração visou liberar os programadores de dificuldades como lembrar códigos numéricos e calcular endereços. Assembly é uma linguagem de baixo nível chamada frequentemente de linguagem de montagem. É uma linguagem considerada difícil, principalmente porque o programador precisa conhecer a estrutura da máquina para usá-la. Maurice Wilkes criou a linguagem Assembly na década de 40, onde a programação era feita por meio de mnemônicos simples, ADD, Long Story. Isso ajuda um pouco a evitar erros de transição. Maurice Wilkes, da Universidade de Cambridge, projetou a EDSEC. Esse computador foi o primeiro a ter a habilidade de interpretar programas em uma linguagem de programação simbólica. As instruções simbólicas poderiam ser traduzidas para as instruções de código binário, para posteriormente serem executadas pela máquina. As instruções simbólicas eram perfuradas em fitas de papel e eram lidas pelo EDSEC, que as convertia automaticamente para códigos binários. A Assembly foi usada para várias aplicações até os anos 80, quando foi substituída pelas linguagens de alto nível. Isso aconteceu principalmente pela necessidade do aumento da produtividade de software. Atualmente a Assembly é utilizada para manipulação direta de hardware para sistemas que necessitam de performance crítica. Device drives, sistemas embarcados de baixo nível e sistemas em tempo real são exemplos de aplicações que usam Assembly. Por que utilizar Assembly? Uma das razões para se trabalhar com Assembly é a oportunidade de conhecer melhor o funcionamento do computador, o que permite desenvolver programas de forma consistente, tendo controle total sobre a máquina. Existem vários debates sobre a utilização do Assembly. Os compiladores modernos podem compilar códigos de linguagem de alto nível tão rápido quanto os códigos Assembly escritos à mão. Mas os contra-exemplos são enormes, dando aumento à complexidade dos processadores. A automatização manual eficaz é cada vez mais difícil e requer muitos conhecimentos. Além disso, muitas tarefas desempenhadas do sistema não podem ser executadas por linguagem de alto nível. Então, o Assembly é usado em conjunto para escrever a interpretação de baixo nível. A linguagem Assembly está muito atrelada ao hardware, portanto uma boa programação Assembly depende de um bom conhecimento da arquitetura do computador em questão. Arquiteturas diferentes podem divergir entre diversos aspectos, desde número de complexidade das instruções até o tamanho das mesmas em bits. Em Assembly, é comum representar os números na forma hexadecimal. Isso acontece porque é interessante visualizar os números na forma de dados. A representação hexadecimal facilita o tratamento de números muito grandes, permitindo saber quais os bits estão ligados ou desligados.
Processador central. Tendo como função a leitura e escrita do conteúdo das células de memória, regulando o tráfego de dados entre elas e os registradores especiais, fazendo a decodificação e execução as instruções de programa. Os registradores são áreas específicas dentro do processador que são mais rápidos que os operadores de memória. Unidade de entrada e saída. Para que o computador seja útil para o usuário, é necessário que o processador se comunique com o exterior através de interfaces que permitam a entrada e saída de informações entre ele e a memória. Através do uso dessa comunicação é possível enviar informações a serem processadas e posteriormente visualizar os dados processados. As informações mais comuns que fazem esse serviço são o mouse e o teclado para entrada de dados e o monitor e a impressora para a saída e visualização dos dados. Unidades de informação. Para o computador processar a informação é necessário que ele esteja em células especiais chamadas registradores. Os registradores são grupos de 8 ou 16 flip-flops. Um flip-flop é um dispositivo capaz de armazenar dois níveis de voltagens, um baixo, geralmente 0,5 volts, e outro comumente de 5 volts. O nível baixo de energia do flip-flop é interpretado como desligamento ou zero. O nível alto como ligado ou 1. Estes estados são geralmente conhecidos como bits, que são a menor unidade de informação num computador. Sistemas numéricos. O sistema numérico que usamos diariamente é o decimal, mas esse sistema não é conveniente para máquinas, pois ali as informações têm que ser codificadas de modo a interpretar os estados da corrente ligado, desligado. Este modo de código faz com que tenhamos que conhecer o cálculo positivo que os permite expressar um número em qualquer base onde precisamos dele. É possível representar um determinado número em qualquer base através do segmento de forma, onde n é a posição do dígito iniciado da direita para a esquerda, e numerado de 0. D é o dígito sobre o qual nós operamos e B é a base numérica usada. Convertendo números primários para decimais. Ao trabalhar com linguagem Assembly, pode-se haver a necessidade de converter números de um sistema binário, que é usado em computador, para um sistema decimal, usado pelas pessoas. O sistema binário é baseado em duas condições: estado ligado, número 1, ou desligado, 0. Portanto, sua base é 2. Conversão da base binária para a base decimal. O número que iremos converter é 10011. Todo número convertido da base binária para a base decimal deve ser multiplicado por 2. Ok? 1 vezes 2 elevado ao zero, que esse expoente é referente à posição ocupada pelo número, que é igual a 1 vezes 1 igual a 1. Próximo, 0 vezes 2 elevado a 1.
vai dar 0 vezes 2, 0. 0 vezes 2 elevado ao quadrado. 0 vezes 4, 0. 1 vezes 3 ao cubo vai dar 1 vezes 8, vai dar 8. 1 vezes 2 à quarta vai dar 1 vezes 16 igual a 16. Equivalente a esse número, que vai dar 25. Convertendo números decimais para números binários. Quando a máquina envia essa informação, é feita a conversão binária, da mesma forma que ocorreu a conversão binária para decimal, como no exemplo abaixo. Um exemplo de conversão decimal para binária. Nesse exemplo, ao invés de multiplicar por 2, iremos dividir. 25 dividido por 2 vai dar 1, sobra 12. 12 dividido por 2 vai dar 0, sobra 6. 6 por 2 vai dar 3, sobra 0. E 3 por 2 vai dar 1 no quociente e o resto vai ser 1. Para saber qual é o número que foi utilizado aí, iremos pegar o 1 do quociente, organizá-lo, da forma que os números posteriores venham a segui-lo, ok? Vai ficar 11,0001, certo? Para facilitar o trabalho, a tabelinha de conversão, onde se irá organizar esses números referente a cada valor desse. Cada posição de número vai ocupar um valor. Primeiro valor, que é o número 1, temos um número 1, ok? Vamos atrelar ao valor decimal abaixo. Na segunda posição, onde temos o número 2 em azul, abaixo temos zeros, então não vamos somar esse número. Na próxima, onde temos o número 4 na comparação, o número binário vai ser 0, então não vamos utilizar esse número. Na próxima, onde tem o número da comparação 8 e o número binário 1, iremos somar mais esse número. E por último, na comparação onde tem o número 16, abaixo tem a notação binária do número 1, também iremos somar esses números. 16, 8 e 1 vai ser igual a 25. Toda notação onde tiver o número 1 será somada para dar o resultado final, que vai ser o número 25 nesse caso. Sistemas hexadecimais. A base hexadecimal tem-se 16 dígitos, que vão de 0 a 9, e das letras A até a letra F. As letras representam um número de 10 a 15, portanto, contamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E e F. Fazer uma conversão entre números binários e hexadecimal é considerado fácil. Divide-se o número binário em 4 grupos de 4 bits, da direita para a esquerda, lembrando-se que o grupo da direita, sobrando dígitos, complementaremos com 0. O número binário 10, 10, 11 será dividido em 4 bits, que fica 10, ponto e vírgula, 10, 11, preenchendo o último grupo com zeros, ou seja, vai ficar 0, 0, 10, 10, 11. Depois deve-se tratar cada grupo com um número independente e considerar o seu valor decimal. 0, 0, 1, 0 vai ser igual a 2. 1, 0, 11 vai ser igual a 11. Prestando atenção para não cometer o erro de representar estes números como 211, uma vez que os números hexadecimais maiores que 9 e menores que 16 são representados pelas letras A, de A a F. Logo obtemos como resultado 2BH, onde H representa a base hexadecimal. Para converter em binário, novamente, basta fazer o processo contrário.
Métodos de representação de dados num computador. Código ASCII. Esse código contém as letras do alfabeto, dígitos, decimais de 0 a 9 e alguns símbolos adicionais, como o número binário de bit 7, tendo o oitavo bit em 0, ou seja, desligado. Deste modo, cada letra digitada ou caractere especial ocupa 1 byte na memória do computador. No formato binário, 1 byte não é suficiente para representar números de 0 a 255. Método BCD. Nesse método, grupos de 4 bits são usados para representar cada dígito decimal de 0 a 9. Com este método, podemos representar 2 dígitos por byte de informação. Esse método é mais prático para a representação numérica que o código ASCII, embora menos prático com que o binário. Com método BCD podemos representar códigos de 0 a 99. Este formato BCD é principalmente usado na representação de números grandes, com aplicações comerciais, dividindo as suas facilidades de operação. Representação de ponto flutuante. Sua representação baseia-se na notação científica, representando um número em duas partes. Sua base e seu expoente, por exemplo, um número hexadecimal 1234.000 é representado como 1234 vezes 10 elevado à sexta, observando que o expoente irá indicar o número de casas que o ponto decimal deve ser movido para a direita a fim de obter o número de dígitos. O expoente negativo, por outro lado, indica o número de casas que o ponto decimal deve se locomover para a esquerda. Programa debug. Existe um programa debug? Para a criação de um programa debug em Assembler, existem duas opções: o TASM Turbo Assembler da Borland ou Debugger. Debug pode apenas criar arquivos com extensões .com e, por causa das características desse tipo de programa, eles não podem exceder os 64 KB. E também devem iniciar no endereço de memória 0100H, dentro do segmento específico. É importante observar isso, pois deste modo os programas .com não são relocáveis. Principais comandos do programa debug. Os principais comandos do debug são: a montar instruções, símbolos em códigos de máquina. D. Mostrar o conteúdo de uma máquina da memória. E. Entrar dados na memória iniciando num endereço específico. G. Rodar um programa executável na memória. N. Dar nome a um programa. P. Proceder ou executar um conjunto de instruções relacionadas. Q. Sair do programa debugger. R. Mostrar o conteúdo de um ou mais registradores. T. Executar passo a passo as instruções. U. Desmostrar o código de máquina em instruções simbólicas. W. Gravar um programa em disco. Estrutura Assembler. Nas linhas de código em linguagem Assembler, há duas partes. A primeira é o nome da instrução a ser executada e a segunda, os parâmetros de comando. Exemplo: add
AH, BH. Aqui ADD é o comando a ser executado, que está em vermelho. Neste caso, uma adição de AH, bem como BH, são os parâmetros do que estão em verde. Exemplo, move all 25. Estamos usando a instrução move, que significa mover o valor 25 para o registrador AL. O nome das instruções nessa linguagem é constituído de 2, 3 ou 4 letras. Estas instruções são chamadas mnemônicos ou códigos de operação, representando a função que o operador executará. S vezes instruções aparecem assim: ADD, AL, abre colchetes, 170, fecha colchetes. Os colchetes no segundo parâmetro indicam-nos que o trabalho será com o conteúdo da célula de memória de número 170, fazendo o endereçamento direto à respectiva célula. 170 não é o valor expresso na célula. Software necessários. Para que se crie um programa, é necessário algumas ferramentas. Primeiro, de um editor para criar programas fonte. Segundo, de um montador, um programa que irá transformar nossas fontes num programa objeto. E terceiro, de um linker, ligador, que irá gerar o programa executável e, a partir do programa, o objeto. O editor pode ser qualquer um que dispuser. O montador será o TASM, Macro Assembler da Borland, e o linker será o TLinker, também da Borland. Nós devemos criar os programas fonte com execução ASM para que a TASM reconheça e as transforme no programa objeto. Um formato intermediário do programa, assim chamado porque ainda não é um programa executável e tampouco um programa fonte. O linker gera a partir de um programa OBJ ou da combinação de vários deles, um programa executável cuja extensão é normalmente .exe, embora possa ser .com, dependendo da forma como for montado e ligado. Tipos de instruções. Movimentos de dados. Em qualquer programa há necessidade de se mover dados da memória e em registradores da CPU. Há diferentes modos de se fazer isso. Podemos copiar os dados da memória para algum registrador, de registradores para registradores, de registradores para pilha, da pilha para um registrador, transmitir dados para um dispositivo externo e vice-versa. Este monitoramento de dados é subjetivo e regras e restrições. Há regras e restrições entre eles. Não é possível mover dados de um local da memória para outro diferente. É necessário primeiro mover o dado do local de origem para o registrador e então do registrador para o local de destino. Não é possível mover uma constante diretamente para um registrador de segmento. Primeiro deve-se mover para um registrador. Movimento de dados. É possível mover blocos de dados através de instruções moves, que copiam cada cadeia de bytes ou palavras. Moves B copia
n bytes de um local para outro. E moves w, copia n palavras. A última das duas instruções toma os valores de endereçamento diferente por ds, si. Como um grupo de dados, a mover esdi como uma nova localização dos dados. Para mover dados também estruturados chamados pilhas, onde o dado é introduzido com a instrução push e é extraído com instruções pop. Numa pilha, o primeiro dado de entrada é o último a sair. Por exemplo, push AX, push BX, push CX. Para retornar os valores da pilha referentes cada registrador, é necessário seguir a ordem push CX, push BX e push AX. Operações lógicas e aritméticas. As instruções de operações lógicas são AND, NOT, OR, SHOR. Elas trabalham em nível de bits em seus operadores. Para verificar o resultado das operações, usamos as instruções CMP e TEST. As instruções usadas para operações algébricas são para adicionar ADD, são para substituir sub, para multiplicação mul e para divisão div. Quase todas as instruções de comparação são baseadas na informação contínua no registrador de flag. Normalmente, os flags são registradores que podem ser manuseados diretamente pelo programa. São os da direção de dados, DF, usando para definir as operações sobre cadeias. Uma outra que pode também ser manuseada é o flag IF, através das instruções STI e CLI, para ativar e desativar as interrupções. Saltos, loops e procedimentos. Saltos incondicionais na escrita de programas em linguagem assembly são dados pela instrução JMP. Um salto é usado para modificar a sequência de execução das instruções de um programa, enviando o controle ao endereço indicado, ou seja, o registrador contador de programa recebe este novo endereço. Um loop, também conhecido como interação, é a representação de um processo um certo número de vezes até atingir a codificação de parada. Bom, professor, eu encerro por aqui. Espero que as minhas instruções tenham sido válidas e até a próxima.